E vamos falar disso então. Acabou, pelo menos por enquanto, a novela. A Câmara de Ribeirão Preto aprovou o projeto da Prefeitura autorizando o repasse de 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano. A sessão foi marcada por muito debate. Foi uma vez, a segunda, e somente ontem o projeto complementar da Prefeitura sobre a autorização do repasse aconteceu. Agora, o consórcio, que explora o transporte coletivo da cidade, vai ter à disposição os 70 milhões de reais solicitados. Vale ressaltar que, em junho do ano passado, o prefeito Duarte Nogueira já havia liberado 17 milhões às empresas. A história dos 70 milhões começou agora em outubro, quando entrou em pauta na Câmara pela primeira vez. Não foi autorizado. Foram 11 votos a favor e 11 contra. Ele voltou ao Legislativo e, através de uma liminar concedida pela Justiça, nem chegou a ser apreciado. Ontem, o placar apontou 13 votos a favor e 9 contra. Para os vereadores, foi uma manobra do Executivo que usou 2 parlamentares de reserva. Eles assumiram o cargo após a licença de 2 colegas. A manobra foi chamando os vereadores suplentes, por um lado, por outro lado, assumindo então esses vereadores coautores. É importante a cidade entender isso, que para o prefeito colocar esse projeto novamente nesse período, a Constituição determina que ele não faça isso sozinho, que ele tenha coautoria de maioria absoluta. Foi o que o prefeito conseguiu. Então ele manobrou chamar os suplentes e também os colocou outros vereadores como coautores, aqueles que assinaram a coautoria do projeto. A cidade terá os cofres públicos sangrados por esses 70 milhões e a população vai acompanhar que o transporte público continuará muito ruim. Moralmente é uma ideia derrotada. Num primeiro momento não passou em plenário, num segundo foi barrado na justiça e aquela história, 3 é demais. A insistência que o prefeito tem em passar dinheiro para as empresas de ônibus, ela gera muitas conotações. Há muita coisa estranha no ar. Por que essa insistência? Por que essa conivência com o consórcio pró-urbano que nunca colocou a cara para se explicar na cidade? Que nunca ofereceu qualquer contrapartida para o município? Mesmo nos momentos de maior arrecadação, já que são empresas que estão no transporte público da cidade, explorando o serviço desde a década de 80. Quando dava muito lucro, ninguém reclamou e ninguém compartilhou com a cidade. Quando alegam um prejuízo que é duvidoso no meu entendimento, compartilha com a população. Após a decisão, também entrou em pauta 6 emendas que, pelo menos, pressionariam o consórcio no cumprimento imediato do contrato. Elas foram negadas. Um deles, os cartões de passagem adquiridos e que os créditos não foram utilizados. Isso nós tentamos corrigir pelas emendas, coisas elementares, como, por exemplo, não ter mais ônibus em Ribeirão com combustível fóssil, movido a diesel, porque isso polui, isso estraga com a saúde da população. O saldo do cartão, não o passado é da população. O futuro, esse projeto manda devolver para os cofres do pró-urbano. Nós queríamos que esse saldo futuro do cartão fosse colocado no Fundo de Desenvolvimento Urbano. Quer dizer, o projeto em si já é uma tragédia para Ribeirão. As emendas tentariam melhorar, diminuir o estrago. O projeto de 70 milhões prevê ainda esse ano o repasse de 20 milhões. O restante até junho de 2023. A aprovação da Câmara foi nada menos do que um aval ao prefeito e traz uma imagem até certo ponto de descrédito dos vereadores à população. Eu espero que a população saiba dividir isso. Aqueles que entendem, pelo repasse de 70 milhões, aqueles, como eu, que entendem o contrário. Eu não vejo nenhum benefício para a cidade nesse posicionamento. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. Confira agora como votou cada vereador na sessão de ontem à noite. Votaram a favor do repasse de 70 milhões ao pró-urbano os vereadores Alessandro Maraca, André Trindade, Igor Oliveira, Brando Veiga, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Franco Ferro, Neto Delegado, Matheus Moreno, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini, Renato Zucoloto e Zerbinato. Votaram contra o repasse de 70 milhões ao pró-urbano os vereadores André Rodini, Bertinho Scandiuzzi, Judete Zilli,
Lincoln Fernandes, França, Marcos Papa, Duda Hidalgo, Paulo Modas e Ramon Faustino. Bem, nós temos uma entrevista preparada com o Dr. Vinícius Bugalho para continuarmos repercutindo esse fato, até porque chama a atenção e revolta o Ribeirão Pretano. Já restabelecido o sinal, se tá, vamos colocar no ar agora já então. Dr. Vinícius Bugalho, ótima tarde ao senhor, sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor, eu vou só repetir aqui o nome desses 13 parlamentares que foram favoráveis a esse repasse. Alessandro Maraca, André Trindade, Igor Oliveira, Brando Veiga, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Franco Ferro, Neto Delegado, Matheus Moreno, também o Maurício Abranches, Maurício Gasparini, o Renato Zucoloto e o vereador Zerbinato. Doutor Bugalho, importante que a população lembre-se de cada um desses parlamentares, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, da nossa Franca do Imperador e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Pelo jeito, realmente, os sinais da Câmara era para que eu não colaborasse hoje com o querido Jornal TV Clube. Em verdade, usando de um termo da juventude dos tempos atuais, o eleitorado na próxima eleição tem que cancelar esses vereadores da urna, porque é um presente de fim de ano de 87 milhões de reais, 70 mais 17. E mais, o que é grave, não é só isso. Dizem que, na verdade, os bilhetes que estão jogados, que serão cancelados ao final aí de 2 anos, são da ordem de 20 milhões de reais, que é o artigo 4º, parágrafo 5º, desse malfadado projeto de lei complementar de número 55. É um rosário de inconstitucionalidade, André, e um rosário de ilegalidade. O que os senhores vereadores, nobres vereadores, fizeram foi deitar a Constituição Federal e deitar o princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37 do mesmo texto. Doutor, foi a terceira tentativa desse projeto, agora sim, projeto aprovado, e fica uma pulga atrás da orelha, porque a sucessivas tentativa da Prefeitura de aprovar esse repasse milionário ao consórcio pró-urbano. Os novos 2 vereadores que nos antecederam, Marcos Papa e o vereador Lincoln, já disseram, tem algo muito estranho no ar, porque no primeiro rejeição, no segundo a Justiça viu que havia algo muito estranho, no terceiro manobra legislativa para puxar uma vereadora para a secretaria e o outro vereador, de repente, para cuidar de assuntos particulares. O que fica a impressão de que o caso aqui de Ribeirão Preto já está a merecer um olhar digital maior, com ação controlada e quebra de sigilos telefônicos, tal qual já acontece em São Paulo, André. Ontem eu estava na capital, trabalho lá, e conversando com um amigo do setor transporte, o dinheiro repassado da Prefeitura de São Paulo para as empresas de ônibus de 1 bilhão e 200 milhões de reais lá. E Ribeirão Preto não está muito diferente. Estamos a se falar em quase 100 milhões de reais de presente, inclusive contra planilhas que são muito duvidosas. Eu pergunto, por que a Faculdade de Economia da USP, que é muito respeitada, não quis fazer essas planilhas e a Prefeitura teve que licitar e contratar uma empresa de São Paulo? Fica a dúvida para planilhar e entregar de bandeja esses quase 100 milhões. Está tudo algo muito estranho. O GAECO de São Paulo e a Polícia Civil, valorosa Polícia Civil do Estado de São Paulo, já estão investigando o transporte coletivo da capital e talvez chegou o momento de começarem a investigar o transporte coletivo de Ribeirão Preto e o porquê desses votos a favor de grandes empresários. Doutor, foi estipulado um tempo aí para que essas mudanças aconteçam. Se isso não for cumprido, quais as consequências para a administração pública e para o consórcio? Zero. A lei simplesmente está falando que haverá uma revisão tarifária, revisão contratual, porém fala que essas revisões serão feitas através de reuniões, sequer através de decretos e sequer através de lei, que é o que determina o artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, essa lei está pior do que era no passado. Ela está jogando para uma comissão paritária para definir o futuro da população de Ribeirão Preto. Uma comissão de pessoas, de um lado do pró-urbano, de outro lado da prefeitura, para decidir um contrato tão grande, tão lucrativo e na mão de poucas pessoas. Penso, talvez, que essa lei está ferindo gravemente a lei atual de licitações e a antiga lei de licitações, que é 8666,
mesmo porque subsídio em um novo contrato, ele deve ser objeto de lei através de um novo processo licitatório, o que não está acontecendo. E penso, talvez, que o Ministério Público, através do GAECO, Franca e Ribeirão Preto, deve intervir nesta votação e nessa questão, para apurar o porquê de tanto desespero para jogar 87 milhões na mão de uma empresa que vem descumprindo quase que rotineiramente o contrato pela qual ela se logrou êxito no governo, aí, o finado governo da ex-prefeita, que a gente sabe como terminou. Dá a impressão de que o atual governo está caminhando para o mesmo caminho, para o mesmo rito, o mesmo eixo do antigo governo. Doutor, daqui a pouquinho eu vou trazer informação aqui que um dos principais hospitais da cidade, que é a Beneficência Portuguesa, diz que vai parar os atendimentos por falta de repasse. Aí eu pergunto rapidamente para o senhor, por que a administração não trabalha com tanto empenho para resolver outras questões como a da saúde, mas decide repassar 70 milhões aí para o consórcio? Ok. Como fica essa situação, doutor? Penso o seguinte, tal qual São Paulo, André, eu penso que a questão já reflugiu e fugiu dos meios tradicionais de investigação. No momento que a prefeitura prefere o transporte de uma forma muito obscura e abre mão da saúde, somente o Ministério Público, através de ordens judiciais, tal qual foi a antiga Operação Sevandija, para nos dar essa resposta. Porque os atores políticos atuais, aparentemente, estão fechados entre colunas, fechados entre si e não estão pensando na população, nos 700 mil habitantes, mas sim algo mais grave acontecendo, inclusive com essas manobras legislativas, porque tem muito dinheiro envolvido. Jogando a Beneficência Portuguesa, que é uma entidade séria, hospitalar de respeito, na sarjeta, como o governo atual está fazendo, ele está priorizando os 87 milhões e pouquíssimas pessoas que estão por trás desse novo contrato de licitação, novo contrato, tá? Então, nós temos que saber, talvez, chegar muito mais rápido ao Procurador-Geral de Justiça e trazer os novos fatos que estão a implicar aí mais CPFs, além dos que nós já estamos vendo aí na reportagem de hoje. Espero que os 13 vereadores que foram favoráveis ao repasse estejam nesse momento reunidos aí com o prefeito para repassar esse dinheiro que está devendo aí para a Beneficência Portuguesa, para não interromper os atendimentos, é isso que a gente espera. Obrigado, doutor Vinícius Bugalho, sempre um prazer tê-lo aqui, um grande abraço. Igualmente, uma boa tarde.